Desde que Adão e Eva, nossos pais, pecaram lá no Éden, tempos de crise passaram a fazer parte da história de todo ser humano. E no vídeo de hoje é sobre este tema que eu quero conversar com você. O que fazer em tempos de crise? Palavra de Deus no livro do profeta Isaías, o capítulo 6, versículo 1, nos traz a seguinte mensagem: No ano que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado sobre um trono alto e exaltado. Jesus disse que os olhos são a candeia do corpo, e se os olhos forem bons, todo o corpo será cheio de luz. Mateus capítulo 6, versículo 22. A visão, ela tem o poder de mudar os rumos da história de uma nação. E num tempo de crise política, moral e espiritual, onde o povo de Judá estava propenso a se abater em meio ao caos, o profeta Isaías exclama: Eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado. Num período de crise, num período de adversidades, num período de grandes questões, interrogações, dúvidas, o profeta Isaías ele toma uma iniciativa de ir ao templo, de ir à casa de Deus, de ir buscar ao Senhor em oração. E em tempos difíceis, em tempos de crise, nós devemos assumir a atitude, a posição de orar ao Senhor, de buscar respostas de Deus. Nós não encontraremos respostas para a crise na internet, no Palácio do Planalto ou na prefeitura da cidade onde nós moramos. Nós encontraremos respostas para a crise de joelhos, com todo o nosso ser dobrado diante da presença do Senhor, porque é do trono alto e exaltado de Deus que vêm respostas direcionadoras para tempos de crise. Deus teve respostas para a crise política. O povo de Judá estava enfrentando uma crise política porque o rei querido, chamado Uzias, havia morrido. Não era qualquer rei. Uzias reinou durante 52 anos sobre Judá. Um rei temente a Deus, pacífico, um rei piedoso, além de um excelente administrador. Depois que Uzias morre, reis maus passam a governar em seu lugar, como por exemplo Acás e Manassés. Então o povo começa a se abater pensando que a terra estava sem governo. E Deus mostra no templo para Isaías os céus abertos, e Isaías vê o trono de Deus e vê o próprio Deus entronizado, sentado no trono, num trono alto e exaltado, mostrando para Isaías e para todo o povo de Judá que os reinos da terra oscilam. Reis bons reinam, depois vêm reis maus e depois reis bons novamente. Os reinos da terra são assim, homens passam. E Deus mostra para Isaías que, apesar de os reinos da terra oscilarem, apesar de reis, alguns fazerem a vontade de Deus, outros não, Deus ele continua governando sobre o céu e sobre a terra. O trono de Deus, alto e exaltado, continua estabelecido. O trono de Deus permanece alto e exaltado. Deus continua soberano, governando sobre a história da humanidade. Então Deus mostra para Judá e para o profeta Isaías que a terra não estava desgovernada, porque o Deus que governa no céu também governa na terra. Deus mostra para Isaías também, num período de crise moral. O povo de Judá estava enfrentando uma crise moral de tal maneira que Isaías diz: ai daqueles que chamam o bem de mal e o mal de bem, daqueles que dizem que trevas são luz e luz trevas, dos que fazem do amargo doce e do doce amargo. Esta é a pior realidade de crise moral. Uma crise moral sem precedentes estava vivendo o povo de Judá. E nesse contexto, Deus dá uma resposta para Isaías. Qual é a resposta de Deus para a crise moral? Quando lemos Isaías 40, o versículo 7 e 8, a palavra de Deus diz que seca-se a erva e cai a flor, soprando nela o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. A palavra de Deus é resposta para crises morais, porque
Ainda que muitos não pratiquem a palavra de Deus, ainda que muitos não leiam a palavra de Deus e não procurem conhecer a vontade de Deus revelada em sua palavra, a palavra de Deus continua sendo autoritativa para as nossas vidas. Os princípios da palavra de Deus são imutáveis, são para todos os povos, de todas as épocas, de todas as gerações. Nós temos como resposta de Deus para a crise moral a palavra de Deus que é inerrante, a palavra de Deus que é autoritativa, a palavra de Deus que é verdade para a nossa vida. Em tempos de crise moral, nós devemos praticar a palavra de Deus e guardá-la no nosso coração, como disse no Salmo 119, verso 11, o salmista: guardo a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Deus nos oferece como resposta para crises morais a sua palavra. A palavra de Deus nos conduzirá por caminhos retos e aplainados, mesmo em tempos de crise moral. Em tempos de crise espiritual, Deus também ofereceu respostas para Isaías e para todo o povo de Judá. O povo de Judá estava vivendo também essa crise espiritual. Tanto que Isaías diz para eles o seguinte: o boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Isaías capítulo 1, versículo 3. Essa era a realidade espiritual do povo de Judá. Por que eles se abateram tremendamente com a morte de Uzias? Porque eles não reconheciam que no trono alto e exaltado existe um Deus que governa. O Deus que governa os céus também governa a terra. O boi conhece o seu dono. O jumento conhece a manjedoura do seu possuidor. Mas Israel não conhecia o seu Deus. O que fazer em um cenário espiritual tão decadente quanto esse? Deus então levanta Isaías para pregar a mensagem. Deus fala para Isaías: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então Isaías prontamente responde para Deus: eis-me aqui, envia-me a mim. Note, portanto, que a resposta de Deus para períodos de crise espiritual é a pregação do Evangelho. Nós devemos pregar o Evangelho em tempos de crise espiritual. Deus levantou Isaías para aquela geração e para aquele contexto. E nessa geração e nesse contexto, em meio à crise espiritual, Deus ele comissiona a igreja, Deus envia a igreja, Deus envia homens e mulheres inflamados em seus corações, no desejo de tornar o nome de Deus conhecido e o reino de Deus estabelecido na terra. Você aceita o chamado de Deus para pregar o Evangelho nesse tempo de crise espiritual? O nosso tempo não é diferente do tempo do profeta Isaías. Nós vivemos em um tempo de crise espiritual e Deus ele está levantando a igreja, Ele está chamando você, Ele está chamando o seu povo para nesse tempo proclamar o Evangelho. O Evangelho é a resposta de Deus para tempos de crise espiritual. Quero, portanto, nesse momento convidar você para juntos nós orarmos a Deus. O que fazer em tempos de crise? Buscar ao Senhor em oração, continuar lendo a palavra de Deus, guardando no coração a palavra de Deus e praticando os ensinamentos da palavra, como devemos também nos empenhar, nos dedicar à missão de pregar o Evangelho. Vamos juntos orar? Soberano e eterno Senhor, nós te exaltamos, te louvamos, te bendizemos e te damos graça. Tu és Deus que governa soberanamente no céu e na terra. Ainda que os tronos da terra, eles por vezes são ocupados por homens bons e por vezes por homens maus. A nossa vida, ela não é governada a partir do ponto da terra, ela é governada do céu. O Deus que governa o céu também governa a terra. Nós confiamos que para tempos de crises morais, o Senhor tem resposta para nós na palavra. Nós confiamos que em tempos de crise espiritual, o Senhor nos levanta para pregar o Evangelho. Eis-nos aqui, envia-nos em nome de Jesus. Amém.